Vem cá, eu já falei pra você que o Donald Trump é um cara meio doido? Pois é, o Orange Man, o Homem Laranja, não leva desaforo pra casa e tá com sede de vingança. Essa historinha de papo de golpe de Estado, uma hora ia voltar. Eu já disse pra vocês, uma hora o chicote muda de mão. Agora, o Donald Trump fez uma acusação seríssima. Disse que o presidente esquerdista tentou um golpe de Estado e que quem tem que ir pra cadeia é ele. Vamos falar sobre isso? Teve uma publicação da Tulsi Gabbard, que é a diretora de inteligência nacional, uma das líderes ali da CIA. Diz que tem investigações pesadas da atuação da esquerda e que presidente esquerdista tem que ir para a cadeia. Vamos falar sobre isso aqui com vocês, tá? Hoje é dia 23, esse é o nosso último editorial do dia. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade, a nossa janta com política agora, né? Outro ponto que a gente vai falar também é do voto do Luiz Fux, que apontou 4 grandes erros, 4 grandes abusos judiciais da decisão do ministro Alexandre de Moraes. E agora, nós estamos falando de um integrante da Suprema Corte, de um ministro da Suprema Corte, falando abertamente em abuso de autoridade. Agora, quanto ao Lula, não tem jeito de esconder mais. Dá uma olhada nessa matéria do Poder 360. Lula não esconde mais. É um aspirante a ditador. Pois é, parece que os jornais estão perdendo o amor, estão perdendo aquele carinho exacerbado no Alexandre de Moraes e no Lula. Estão fazendo umas críticas bem pesadas. No Metrópolis, o Magno Malta diz que o Lula já está colocando o seu plano de se perpetuar como um ditador e que ele não quer mais eleições. A gente vai discutir isso aqui com vocês. E aí tem a questão do Flávio Bolsonaro também, que recebeu muitas críticas por não estar no Brasil, enquanto o pai estava sendo alvo do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Pois é, depois de muita pressão, de muitas críticas, ele resolve mudar a rota e nós vamos falar um pouquinho sobre essa medida que envolve, inclusive, impeachment do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Vamos falar também, né, sobre uma publicação do Mário Sabino. Pois é, olha o título. Você vai ver, assim, você verá, né, o nível da matéria. Trump põe o Brasil no seu lugar. O cãozinho que ladra sem morder. Pois é, o Mário Sabino aqui literalmente descascou os defensores do Lula sobre essa questão do tarifaço. E como o Donald Trump está em voga, está em todas as matérias, pois é, o Donald Trump acusou organizações internacionais de esquerdismo satânico, pois é, e disse que não quer participar mais de uma das organizações ligadas à educação, à Unesco, que é ligada à ONU. Vamos falar sobre isso, foi uma matéria publicada no The New York Post e a gente vai falar sobre isso. E ainda, notícia boa para vocês, ou ruim para vocês, uma notícia para vocês sobre aviões da FAB. Pois é, algo sinistro acontecendo. Vamos entender sobre isso, tá? Então, não esquece, inscreva-se no canal, bora bater nossa meta, pessoal, chegar a 2 milhões de seguidores. Se você busca um canal com credibilidade, acabou de encontrar. Se você acha que a coisa no Brasil está muito maluca, é hora de você pensar em segunda alternativa, tá? Tem que pensar, sim, em ter um plano B. Tem o Paraguai, tem o Uruguai, tem a Europa, tem Estados Unidos. A gente está aqui para te ajudar. Eu recomendo altamente o Uruguai, perdão. Vocês vão entender por quê. É um país com uma solidez muito grande quanto à sua estrutura jurídica, ou seja, uma segurança jurídica muito grande. Tem também a possibilidade de você movimentar contas em dólar. Então, é um país que vale a pena a análise. Bom, vamos discutir sobre isso nesse editorial, tá bom? Vamos para cima. É o seguinte, quantas e quantas vezes eu falei para vocês, olha, gente, o chicote, uma hora, muda de lugar. Não falei isso para vocês? Falei. E vai mudar de lugar sempre. Aqui no Brasil, o que acontece? Organizam um discurso mequetrefe que não convence ninguém de que o Bolsonaro, a não ser que não tenha muito cérebro para usar, de que há um golpe de Estado perpetrado
pelo Bolsonaro. Mas até a mídia já entendeu que esse discurso foi longe demais, não dá para levar isso a sério. Agora, eu já disse para vocês uma coisa, mais cedo ou mais tarde, o que acontece? Chicote muda de mão e mudou de mão lá nos Estados Unidos. Eu já falei para vocês que o Brasil é uma cópia mal feita dos Estados Unidos. Tudo quanto é meleca que acontece lá, vem para cá também. Vamos lembrar? Donald Trump se elege presidente da República. Aqui, né, o Trump dos trópicos, como ele é chamado, Bolsonaro, se elege depois. Depois o Trump não consegue se reeleger e cai fora da eleição, né? O Biden ganha dele. Aqui o que acontece? Enfiam o Lula no lugar do Bolsonaro. Depois, perseguem o Donald Trump. Ainda assim, o cara vira presidente da República, depois de um apoio gigantesco, inclusive do Elon Musk. Aqui, o Trump dos trópicos, o Bolsonaro, não tem o apoio do Elon Musk. Tem o apoio do próprio Trump. Ah, detalhe, tem do Elon Musk também. Então, assim, hoje a gente vê como está Bolsonaro sendo perseguido, como se não houvesse amanhã. Amanhã, a gente não sabe se vai estar assim. Quem sabe o Bolsonaro consegue reverter tudo isso aí, não é? Agora, o que aconteceu? Lá teve o Capitólio, aqui o 8 de janeiro. Então é muito parecido. E aí, aqui no Brasil, né, o Bolsonaro é o perseguido da vez. Lá nos Estados Unidos, agora o Trump é o presidente, certo? E aí, o ex-presidente Barack Obama, esquerdista, agora é quem entra na mira do Donald Trump. Você não sabe o que ele está acusando ele? Calma que você vai ver. O governo Trump quer processar o Barack Obama por conspiração traiçoeira. Olha essa palavra, né? Conspiração traiçoeira. O chefe da inteligência, a chefe da inteligência, né, que é a Tulsi Gabbard, né, muito conhecida, ela disse que o ex-presidente norte-americano fabricou provas para afirmar que houve interferência russa nas eleições de 2016. Ou seja, falsificou documentos, teve apoio dos russos, que história é essa? E aí eu te disse que é tudo muito parecido, Estados Unidos e Brasil. Então, o que acontece? Hoje o Bolsonaro é o perseguido, aqui é atrasado, né? Aqui hoje o Bolsonaro é o perseguido. Amanhã, Bolsonaro ou outro de direita pode ser o presidente. E aí é o cara de esquerda, o ex-presidente, é que pode parar na cadeia. Veja isso. Trump diz que Obama cometeu traição e tentou golpe de Estado. Ora. O que acusaram do Trump? O que estão acusando o Bolsonaro? Agora o Trump chega no poder e está acusando a esquerda. Ou seja, como diria o Olavo de Carvalho, ou você os prende pelos crimes que eles cometeram, ou eles vão te prender pelos que você não cometeu. Olha só, o Trump aprendeu a regra do jogo. Que negócio de 4 linhas da Constituição é que nada. Do jeitinho que vocês fizeram comigo, eu vou fazer com vocês. Do jeitinho que estão fazendo com os meus aliados, abre aspas, Bolsonaro, eu vou fazer com vocês. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo essa matéria do Poder 360, disse nessa terça-feira que o ex-presidente Barack Obama, que é do Partido Democratas, né, cometeu uma traição e orquestrou um golpe de Estado. É, meu amigo. Ao tentar reverter a sua vitória nas eleições de 2016. O Obama foi pego, disse o Donald Trump. A declaração foi dada no Salão Oval da Casa Branca durante um encontro com o presidente das Filipinas, o Ferdinand Marcos Jr. Na ocasião, o Trump foi questionado por jornalistas a respeito do relatório da diretora de inteligência nacional, a Tulsi Gabbard, sobre a conspiração traiçoeira do Barack Obama. E aí, né, o Donald Trump deu uma resposta. Ele falou sobre uma interferência russa ao meu favor. E isso que ele fez foi tirar a credibilidade da eleição americana. Então, ele tem que ser preso. Você está vendo que a vara virou de mão? Agora, o que pode acontecer é o Barack Obama passar por tudo que o Bolsonaro está passando. Golpe de Estado, atentado às eleições e papati, patatá. Pois é. E amanhã, a hora que a direita voltar no poder aqui no Brasil, vai fazer a mesma coisa com o pessoal da esquerda? Não sei se vai, mas sinceramente, devia.
Adivinha. E aí, o que não vai faltar é provas e argumentos também. Você quer dar uma olhada nisso aqui? Dá uma olhada nessa matéria da Gazeta do Povo. E aqui não é um posicionamento de qualquer um. Não é um Sandro do YouTube. É um ministro da Suprema Corte que fala abertamente em abuso de autoridade. O voto do Fux apontou 4 grandes erros de medidas do STF contra a liberdade de Bolsonaro. E aí, o judiciário não erra, ele atenta, ele abusa de autoridade. Né? Erro quem comete é você, quem comete sou eu, o judiciário não. Fux foi o único a divergir dos demais, né, da primeira turma. No julgamento que impôs as restrições ao Bolsonaro, o Fux foi o único ministro da primeira turma a discordar do Alexandre de Moraes. E aí os especialistas apontaram que o seu voto foi técnico e revelou 4 graves erros nas medidas contra o ex-presidente, inclusive possíveis abusos judiciais. Olha isso. Ações de Eduardo não são crime. A gente está falando isso há quanto tempo para vocês? Essa é a primeira. Segundo o ministro Fux, os atos atribuídos ao Eduardo Bolsonaro, como pressionar por sanções dos Estados Unidos ao Brasil, não configuram um crime no Código Penal, mesmo que politicamente seja reprovável. É feio você estar no outro país pedindo sanções para o Brasil, segundo Fux. Mas mesmo assim, esses atos deveriam ser tratados na esfera política e diplomática. Na judicial, não. O Alexandre de Moraes, na visão do Fux, está perseguindo o Eduardo Bolsonaro e estamos diante de um abuso de autoridade, né? Olha só, outro ponto. Crítica à antecipação da punição. Fux aponta que não há nenhuma prova concreta de qualquer crime e os especialistas dizem que o voto põe a lógica de punir antes do devido processo legal. Para eles, os demais ministros estariam misturando julgamento jurídico com julgamento político em tudo que envolve o Bolsonaro. O número 2. O STF não deve se guiar por pressões externas. O voto do STF tem que ser voto jurídico e não político. O voto do Fux, ele disse o seguinte: as decisões da Suprema Corte não podem ser moldadas pela política internacional. Uma decisão que o Trump toma lá, eu venho aqui e persigo o cara aqui, vou perseguir o cara aqui. É errado. Ele critica a ideia de que pressões de governos estrangeiros, como do Donald Trump, possa influenciar qualquer tipo de julgamento aqui no Brasil. Então, ele diz que tem que ter independência judicial e isso é o princípio da separação dos poderes. Deu aula, né? Deu aula. 3. Medidas eram desnecessárias. Totalmente. Né? Cá entre nós. Para o ministro Luiz Fux, o Bolsonaro já tinha um passaporte retido. Já tinha residência conhecida. O que afasta qualquer tipo de risco de fuga. Ou seja, a lei penal foi descumprida. Não havia qualquer justificativo para uma nova medida. E o ministro critica o uso da cautelar como ferramenta política e não como órgão de proteção judicial legítima, ou seja, está atuando de forma política e legítima. E aí ele questiona sobre censura e, inclusive, abuso de poder por parte do ministro Alexandre de Moraes. O voto também contesta o uso das medidas como teste de reação popular, não como ato jurídico. Ele também diz que isso representa um erro gigantesco, um desvio grave do Estado de Direito, o que pode configurar censura e perseguição, abuso de poder. Ainda, crítica de que as restrições violam princípios como o da proporcionalidade. O item número 4. A defesa da liberdade de expressão. O Fux considera que é totalmente inaceitável impedir o Bolsonaro de entrevista, usar rede social, qualquer coisa nesse sentido. Para ele, isso fere, inclusive, cláusulas pétreas da Constituição. Está lá, no artigo 60, parágrafo 4º, qualquer estudante de direito sabe disso. Para nós que somos representantes do direito, para nós que somos advogados, que somos defensores da justiça, ora bolas. Isso é um absurdo. A decisão, segundo os analistas que avaliaram o caso, representa um alerta contra a censura prévia imposta pelo judiciário, segundo o ministro Luiz Fux. Agora, cá entre nós, amanhã ou depois, o Fux
permanece na Suprema Corte, entra um novo presidente de direita, nomeia novos ministros, e aí, sabe de uma coisa? O jogo começa tudinho de novo. Contra quem? Contra os esquerdistas. Isso é justiça? Agora, a máscara do Lula caiu e já não tem mais como falar nada. Já era. Dá uma olhada nessa matéria do Poder 360. O Lula não esconde mais nada. É um aspirante a ditador. É um jornal bem conhecido, né? Falando sobre isso. O presidente brasileiro disse que a eleição a cada 4 ou 5 anos não basta mais não para ser uma democracia. E assume uma atitude populista, usando a linguagem da democracia para desmontar a própria democracia por dentro. No dia 21 de julho de 2025, o Lula subiu em um palanque durante um encontro de países latino-americanos comandado pela esquerda e disse que não precisa mais de eleição, que só as eleições de 4 em 4 anos não servem mais. Já acabou qualquer possibilidade de democracia. Quem foi um crítico ferrenho foi o Magno Malta. O jornal Metrópolis fez uma publicação com críticas pesadas, ferrenhas, em relação à atitude do Lula, da fala absurda dele. Dá uma olhada. Vocês já perceberam isso? Veja essa última do cachaceiro, do insano. Veja essa última dele dizendo, olha, já não dá mais certo esse negócio de eleição de 2 anos, de 5 em 5 anos, que isso não está resolvendo, né? É para a democracia, sabe? Eu acho que é preciso ter um alinhamento nacional, mundial. Mundial é anticristo. E nós já estamos na antessala do anticristo. Tem que ter uma regra mundial para ser cumprida e tal. Eu acho que... Então, gente, possivelmente, por dedução, ele está dizendo que nós não teremos eleição em 26. E que ele vai se perpetuar como um ditador. É isso que acontece nos países totalitários. É isso que acontece na Nicarágua, é isso que acontece na Venezuela, em Cuba, na China, onde o partido é forte. Então você já... Veja que ele já começa com críticas, né? Chamando o Lula de cachaceiro e insano. É o nível, né, do tratamento que é dado ao Lula. Abre aspas, nós já estamos na antessala do anticristo, possivelmente por dedução. O que ele, Lula, está dizendo é que não teremos eleições em 2026 e que ele vai se perpetuar no poder como ditador. É isso que acontece nos países totalitários, na Nicarágua, na Venezuela, em Cuba e na China. Pois é. E aí, você acha que o Magno Malta está delirando? Ou você concorda que a hipótese de isso acontecer, ainda mais que você acabou de ver a matéria do Poder 360, é perigosa? Coloca no comentário, quero saber a sua opinião. Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora do Flávio Bolsonaro. Pensa num menino que tomou peia nos representantes da direita, mas levou crítica, mas muita crítica, por ter ido para Portugal, enquanto o pai aqui era alvo de medidas do ministro Alexandre de Moraes. Há quem diga que o Flávio Bolsonaro chega a receber alguma informação privilegiada de algum amigo da Polícia Federal. Nós vamos agir contra o seu pai. E ele, dá linha. Isso é uma balela, tá? Porque, segundo ele demonstrou, a passagem já estava comprada há muito tempo, né? E aí não dá para você comprar uma passagem prevendo que isso vai acontecer. Agora, que ele recebeu crítica, recebe, porque foi a segunda vez que isso aconteceu. Olha, críticas por ele estar fora enquanto o pai está aqui sendo sancionado, eu até me calo, não tenho o que falar sobre isso, né? Ou seja, não dá para você simplesmente falar, você tem que ficar aí de guarda-costas 24 horas por dia na cola do seu pai. Não dá. Agora, eu concordo com algumas críticas. E se eu tiver errado, você pode, puxa aí minha orelha. A minha crítica, eu concordo, tá? Que eu concordo, a crítica que eu concordo. Que assim que ele soube que o que estava acontecendo com o pai, ele como senador da República, tinha que dar a linha de Portugal na hora. Não tinha que esperar férias terminar só em agosto para voltar aqui.
Ele recebe o dinheiro público, ele se diz um defensor da liberdade, e o pai dele sofrendo uma dessa, e ele fica por lá. Aí eu concordo com essa crítica, tá? A não ser que ele realmente fosse fazer igual o próprio Eduardo Bolsonaro. Ficar lá na Europa, fazer denúncias contra o pai, contra os abusos contra o pai, e ficar por lá. Mas se não é o caso, ele tinha que ter voltado. E aí, com o Bolsonaro sob pressão, o Flávio Bolsonaro cancelou as férias e voltou ao Brasil. Com críticas, né? Disseram, olha, atrasou demais, devia ter esperado aí, esperado nada, comprado um voo de volta e vindo para o Brasil para dar aí suporte ao pai. Quem estava do lado do pai aqui, que sobrou do lado do pai, foi o Jair Renan lá. Só que aí ele tentou redimir, né? Matéria também do Metrópolis, publicada há 2 horas agora. O Flávio Bolsonaro volta ao Brasil, mas para protocolar um novo pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Segundo o jornal Metrópolis, o Flávio Bolsonaro protocolou, quarta-feira, um novo pedido, feito de forma remota, tá? Um novo pedido de impeachment contra o ministro Supremo, Alexandre de Moraes, no Senado. O 01 do Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro, ele disse que as medidas cautelares que foram impostas contra o Bolsonaro, contra o pai dele, configuram, por óbvio, abre aspas, censura prévia e extrapolam em muito os limites que regem o exercício da jurisdição penal. E que a conduta dele, é óbvio, configura crime de responsabilidade. Abre aspas. Mais uma vez eu vou ler aqui o que o Flávio falou. O ministro relator abandona sua posição constitucional de julgador imparcial para assumir um protagonismo político absolutamente incompatível com o cargo que ocupa, antecipando um juízo de culpabilidade, censurando comunicações privadas, inclusive entre o pai e o filho, restringindo a liberdade de expressão nas redes sociais e tratando reuniões diplomáticas ordinárias com representantes estrangeiros como atos ilícitos ou suspeitos, o que representa uma inversão radical da lógica constitucional do papel da jurisdição penal em um Estado democrático de direito. Se você não entendeu nada do que eu li, ele usou aqui termos jurídicos, resumindo, está perseguindo meu pai e está abusando do direito. Foi isso que ele falou, mas com palavras rebuscadas. E na sua visão, Flávio Bolsonaro está certo, deveria ficar por lá, deveria esperar as férias acabar, deveria voltar e dar apoio ao pai, está certo no pedido de impeachment ou está errado? Seu comentário é importante. Vamos lá. E o discursinho do Lula contra o Donald Trump? Te convence? Para mim, não convence em nada. O Brasil é altamente dependente dos Estados Unidos. Olha essa matéria aqui. Apesar do discurso de Lula, o Brasil usa o dólar em 95% de todas as suas exportações. Ou seja, antes mesmo de escalada dessa guerra, né, comercial entre Brasil e Estados Unidos, o Trump já estava pistola com o Lula, porque o Lula vinha defendido diminuir a dependência do dólar, diminuir o uso do dólar, começar uma moeda ali do BRICS. Esse era o discurso do Lula. Na prática, estava só no gogó, porque na prática o Brasil, desde quando o Lula assumiu, em momento algum o Lula diminuiu o uso do dólar. Pelo contrário, 95% de todas as exportações do Brasil ainda são em dólar, né? Então, assim, a grande questão é, o Lula mostrou que ele tem muito gogó, mas para enfrentar mesmo os Estados Unidos, não vai conseguir. E sabe o que eu achei interessante? Essa publicação aqui, que é do Mário Sabino, lá do jornal Metrópolis. A matéria diz o seguinte, olha, o Trump põe o Brasil no seu lugar. O de cãozinho que ladra, mas não morde. Ladra sem morder. Ele diz o seguinte, é preciso admitir que até o presente momento, até agora, as nossas previsões foram catastróficas sobre o protecionismo do Donald Trump, né? E, de forma alguma, feriu a economia dos Estados Unidos. Pelo contrário, essas previsões estavam todas erradas. O Donald Trump fez foi melhorar e muito a economia dos Estados Unidos. Pode falar o que for, mas eu já tinha dito, o Trump estava seguindo o mecanismo Milley. E o mecanismo Milley trouxe benefícios e vantagens enormes para a Argentina. O Trump estava repetindo, só que com adequações, né? Por quê? Porque o Trump, cá entre nós, é a maior economia do mundo. Ele tem muito mais negócios bilaterais do que a própria Argentina.
O Wall Street, ele fez uma publicação. E na publicação do Wall Street Journal, ele falou que o inimigo fidalgo das tarifas do presidente americano está tendo muito resultado. Olha o que o Wall Street falou aqui. Quando o presidente Trump impôs tarifas às nações de todo o mundo na primavera passada, muitos economistas temiam que o assunto dos preços e dos cortes das despesas poderiam paralisar a economia. A confiança dos consumidores caiu. O índice acionário SP Morgan, 500, desceu 19% entre fevereiro e abril. O mundo prendeu a respiração à espera do colapso. Mas isso não aconteceu. Hoje, empresas e consumidores estão reencontrando a segurança e crescem as provas de aqueles que haviam freado o consumo começaram de novo a gastar. O mercado acionário está atingindo níveis recordes. O índice de confiança dos consumidores, que era baixo nos últimos 3 anos, voltou a subir. As vendas no varejo superaram as previsões dos economistas. E a inflação galopante dos Estados Unidos não se concretizou. Ora, ao menos por hora. Não é opinião, gente. É constatação. O governo de direita apresenta resultados 100% melhores do que a tragédia que um governo de esquerda apresenta. Vem cá. A previsão que eu fiz, tá? E aí, Sandro, você é economista? Não, eu não sou economista. Eu sou advogado, sou formado em direito. Minha especialidade é tributário, tá? Sou especialista em direito tributário. Fui aluno do Ives Gandra, sou formado em filosofia, mas no campo de economia, eu sou mestre pela Munster University, tá? Sobre comércio internacional, International Business. E isso muito me interessa, tá? Muito me interessa porque eu trabalho com relações exteriores o tempo todo. Então, dava para perceber o caminho que o mercado está tomando. Ora, bolas. Eu avisei que a economia americana não ia ficar ruim com Donald Trump. Isso era conversa fiada, né? E aí, o próprio Mário Sabino aqui fala, isso não é opinião não, isso é constatação. O governo de Donald Trump é um sucesso econômico. Eu vou ler para vocês. Não é opinião, é constatação. O governo de Donald Trump é um sucesso econômico. E não adianta o Brasil achar que com esse êxito ele amolecerá conosco, sem que tenhamos de nos dobrar à força dos Estados Unidos. Ou seja, o fato é que o presidente do Brasil, se entrar nessa briga, quem vai se lascar é o povo brasileiro. E aí, a gente precisa compartilhar esse vídeo, passar essa informação para maiores pessoas, porque tem gente achando que a culpa do tarifaço do Trump é do Bolsonaro. Todo mundo sabe que não é. Quem ameaça o dólar é o Bolsonaro? Não, é o Lula. Quem se junta com ditaduras como a Rússia, como a Venezuela, é o Bolsonaro? Não, é o Lula. Então, meu amigo, o grande problema do Brasil não é Bolsonaro, é Lula. E aí o Donald Trump ele já chegou com um discurso anti-esquerda, anti-woke. A gente precisa entender. Você pode não gostar do Trump, você pode ter críticas ao Trump, assim como eu tenho. Eu falei e teve um monte de gente que escreveu, né? Sempre tem uns mimimi. Ai, desinscrevendo do canal, saindo do canal. Mas eu falei, vou repetir. Mesmo que você não goste, e saia do canal. Eu não tô aqui pra agradar só pra ter seu like. Eu tô aqui pra falar a verdade. Eu acho que o Donald Trump fez uma grande meleca. Ele errou. Errou em pôr tarifas de 50% no Brasil, falando que a culpa era do Bolsonaro. Só se viu para dar margem aí pro próprio Lula. Então, a minha visão é que o Trump deveria ter aplicado a Lei Magnitsky, ter falado que a Lei Magnitsky é por causa do Bolsonaro, ter aplicado as sanções dizendo o seguinte, Brasil, você me cobra mais. Brasil, você está atentando contra a minha moeda. Brasil, você está colocando aí práticas comerciais abusivas. Então, tarifa para você. Ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Como diria o grande filósofo Paulinho Gogó. Agora, vamos entender uma coisa. O Donald Trump acerta em muitas coisas. E se tem uma que, para mim, é para aplaudir de pé, é essa informação que o Ivan Kleber trouxe agora. O presidente Donald Trump está retirando dos Estados Unidos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a cultura. É a Unesco, né? Aquela entidade woke, né? Aquela entidade esquerdiana que existe. O Trump falou, quer saber? Danem-se. Tô saindo. Tô pulando fora. E aí, ele caiu atirando. Criticando, né, as suas inclinações anti-América, anti-Israel, bem como uma agenda woke, segundo uma publicação que foi feita no The New York Post, né? Olha só, matéria do The New York Post. Trump retirará os Estados Unidos da Unesco por políticas de DEI, né? Que é inclinação pró-Palestina, pró-China, pró-woke. Então, aplaudam de pé o Donald Trump. Então, comigo, você já tem que ir se acostumando comigo. O negócio comigo é o seguinte. Quando sei, digo que sei. Quando não sei, digo que não sei. E não é a escolinha do professor Ramon. Sinceramente, quando eu acho que está certo, eu elogio. Seja o Lula. Quando eu acho que está errado, eu critico. Seja Trump, seja o Bolsonaro, quem quer que seja. Agora, a gente tenta, nem sempre consegue, mas tenta ser coerente, tá? E nessa aqui, o Trump bateu um bolão. Agora vem cá. Se você imagina que o Brasil está quebrando, é porque você está certo. Dá uma olhada nessa aqui. Matéria do Metrópolis, da Andresa Matais. Aviões da FAB para ministros só tem combustível até dia 3 de agosto. Ainda acho muito. Por mim, queria que vocês andassem de carroça ou pagassem do seu próprio bolso. Essa é a verdade. As aeronaves da Força Aérea Brasileira, que são utilizadas no transporte de autoridades, só tem querosene de aviação garantido para decolar até o dia 3 de agosto. Depois dessa data, os voos vão parar. Eu acho é pouco. Compra burro, ou seja, pega um monte de eleitor do Lula e põe para puxar carroça. E aí esses ministros vão andar com carroça. Porque quando um país não tem política de austeridade fiscal, quando um país não cuida do seu dinheiro para gastar menos do que ganha, vai dar nisso. Então, vocês querem o quê? Pular da ponte e cair para cima? Não vai acontecer? Ora, bolas. O óbvio acontece. Gasta demais, vai faltar dinheiro. A FAB foi procurada pela Andresa Matais. E a FAB informou que as atividades da Força Aérea, impactadas pelo contingenciamento de cerca de 812 milhões que o Lula tirou, para onde foi, não sei, né? Foi sofrido pelo comando da aeronáutica, pela Comair, em maio. Abre aspas, olha o que eles disseram. Houve impactos severos em praticamente todas as atividades, desde as operacionais até as logísticas e administrativas. Foi o que o comando informou. E cá entre nós, acha é pouco. Para os ministros que vão ter que andar de carroça, acha é pouco. Para essa turma da Força Aérea, é assim, não fizeram L? Não é isso que vocês acham bonito? Se tá faltando dinheiro, fazer o quê? Dinheiro não é capim. Se fosse capim, os esquerdistas iam comer e deixar a gente sem do meu jeito. Fazer o quê, não é? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Teve um pouco de ironia aqui, né? A gente começa a ficar pistola que essa turma da Left People aí é fato. Mas lembrando a vocês, pessoal, você quer contratar a consultoria nossa, tá? Você quer um empresário, registro de marcas e patentes. É um assunto interessante. Você já parou para pensar? Você tá aí. De repente, vem o cara e monta a empresa do lado da sua com a sua marca. Você não registrou a sua marca, vai perder. Então, existe marca e patente, uma hold, uma offshore, você não confia mais na estrutura brasileira como ela está, entre em contato conosco, aqui, ó, na descrição aqui tem um link. Tenho certeza que você vai gostar, você vai contratar a nossa equipe aqui que está amplamente preparada para te atender, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial amanhã de manhã.